queridos ouvintes que nos acompanham todos os sábados. Está começando Ferramentas da Consciência aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Um programa que tenta, com toda a sua garra e vontade, trazer muitas ferramentas para que você em casa se identifique com alguma, para deixar o seu caminho mais leve, para que você possa aproveitar, estar mais no presente. Isso tem até a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. A gente está recebendo aqui nos estúdios, eu e José, Dr. Márcio Cecim. Ele é médico cirurgião, nutrólogo, adepto da Ayurveda, né? Começou a praticar Ayurveda de uma forma muito intuitiva. Hoje ele tem uma formação, né? E vamos conversar e conhecer um pouquinho o que é Ayurveda. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado por mesmo. ter aceitado o nosso convite. Às vezes sabe que, né, assim, às vezes a vida é corrida e de primeira ele já aceitou, topou estar aqui com a gente, contar pra gente um pouquinho. Vamos aprender com ele aqui hoje. Oba! Vamos trocar muito. Conta pra gente, assim, vamos imaginar que eu tô lá em casa, eu nunca ouvi falar sobre Ayurveda. O que a gente pode conhecer e dizer sobre Ayurveda de princípio mesmo, de base? Sim, o Ayurveda é uma medicina do autocuidado, né, da autocura. Então ela é uma medicina que os médicos fazem com os pacientes, mas ela é muito sobre o próprio paciente começar a fazer Ayurveda na sua vida. Essa medicina que vai te colocar dentro de uma rotina, um estilo de vida saudável, vai trabalhar com alimentação também, como a base, né, do autocuidado, alimentação e uso de ervas medicinais como esse princípio básico de autocuidado. E tudo inserido dentro de uma rotina de vida saudável, onde você vai observar o seu dia, entre o momento que acorda e o momento que vai dormir. Você vai distribuir algumas ações para você levar um estilo de vida saudável. Tem a ver com auto-amor também, né? Sim. Porque a gente começa a aprender nessa observação. Vamos começar aí pela parte da alimentação. Se eu começar a me observar, eu vou perceber que certos alimentos me fazem mal, certos alimentos me fazem bem. Eu posso comer aqueles, aí eu sinto aquilo. Quando eu como outros, eu sinto outra coisa. Então, assim, tem a ver com auto-amor, né? Começar a praticar coisas que elevem, né? Que te deixem numa vibração talvez um pouco melhor, né? Com certeza. Esse auto-amor e muito dessa auto-observação, para a gente sair do modo automático de comer e não perceber a reação do alimento no corpo. Para isso precisa muita atenção, né? Essa testemunha de si mesmo, que é um exercício de se colocar muito mais como percepção do que pensamento, é um grande exercício. É uma grande observação, auto-observação. A gente tem muitos alimentos, né, José? O José até fala sobre o leite, ele fala sobre isso, que a gente tem uma lembrança afetiva muito grande com o leite, né? E que a gente não presta atenção quando a gente consome, quando a gente ingere, dos malefícios que ele pode vir a causar, né? Sim. E assim, de desconforto e tudo mais. Mas a gente acaba... em detrimento do bem-estar, a gente acaba indo para a questão carente do alimento, né? Da memória mesmo. E fazer esse exercício, às vezes, precisa de um pouco de... decisão. Tudo isso é catalisado pelo nosso poder discriminador, que vem do elemento fogo, né? E o Ayurveda, ele vai falar muito sobre a gente reconhecer como que o nosso corpo é formado a partir desses elementos básicos, que seriam os humores biológicos, e cada um vai te dar uma característica. Então, quem tem mais fogo vai ter mais discriminação, vai ter uma clareza melhor na hora de determinar, discernir o que é verdadeiro e o que é falso para si. Mas tudo isso a gente cultiva também. A gente precisa primeiro entender quem a gente é, para entender nossas potências, também as nossas deficiências e começar a equilibrar tudo isso. Então é treinável, né? É um autocuidado que é treinável. Sim. E como todo treino precisa ser feito todos os dias, né? Quem quiser começar a buscar alguma coisa, lógico, a gente tem as mídias sociais, muita gente fala sobre o assunto, mas tem uma base que a gente pode começar a olhar para a Ayurveda? Assim, eu vejo que tem muitos livros que falam de Ayurveda. Os termos são muito técnicos, porque é muito sânscrito que tem lá. Muita gente fala isso, até você estava comentando, né? Exato. Que a linguagem é um pouco técnica. Mas é uma forma do próprio Ayurveda manter a língua viva, porque é muito importante, porque o sânscrito, como ele está totalmente vinculado ao ensino do Ayurveda, ele traz pra gente uma percepção diferente de você entender as coisas com outras palavras.
Então a gente aprofunda entendi. no entendimento quando a gente vai buscando essa raiz do sânscrito. É como que aquela informação ela precisasse continuar sagrada, né? Não pudesse ser distorcida. Sim. Ela precisa ser entendida em níveis até você realmente encontrar a verdade daquilo que está sendo falado. E que a verdade ela não pode mudar, né? Imutável. Ela é imutável e eu sempre brinco, ela está sempre além, né? Porque quando você acha que você chegou, que a informação está muito polida, requintada, vem um mestre lá e fala para você, olha, tem uma coisa aqui que eu vou te explicar logo ali. Então ela vai sempre estando num lugar além, né? E até a nossa própria preparação, né? Porque você pode ler o mesmo texto 2, 3, 4, 5 vezes e cada vez que você lê é um texto diferente, né? Porque a gente também está mais preparado para entender a mensagem, né? Então, se lê a primeira vez, você entendeu um pedacinho. Se lê a segunda, você entende, nossa, isso tem a ver com isso. E às vezes, na 10ª vez, você fala, nossa, não é nada do que eu tinha entendido na primeira. Mas você foi sendo preparado para captar realmente aquela mensagem, né? Polimento, né? Um refino, né? É a compreensão, né? A compreensão, o entendimento vai muito quem somos, o momento, quem está lendo aquele livro ali, traduções também, né? São importantes. E a Ayurveda classifica, de alguma maneira, esses corpos, assim, esses momentos de percepção? Como que a Ayurveda classifica? Aí, a grande sacada é a gente reconhecer quem a gente é de maneira biológica, que seria a constituição dos elementos do seu corpo, né? Tem pessoas que têm mais elementos densos, ossos mais largos, mais estrutura muscular, mais estrutura de tecido adiposo. Tem pessoas que têm uma estrutura mais minguada, mais leve, delgada, com a pele mais seca. E tem estruturas que são medianas. Então, são os doshas. São os doshas. Esses doshas, eles são características, né? Que todo mundo tem os 3, mas algum vai prevalecer normalmente. Tem gente que pode ter 2 doshas iguais, assim, muito semelhantes. Tem gente que é tridosha, que tem os 3 muito semelhantes, mas não é que o tridosha, eu sou muito bacana, eu sou o melhor, aqui tenho 3 doshas, eu tenho mais, super equilibrado, diversificado, né? Vai ser mais difícil, porque imagina você ter que lidar com 3 para organizar. 3 eus dentro de você, né? E aí, quando um prevalece, você já sabe mais claramente o que precisa fazer ali. Porque todo esse autocuidado deve ser baseado nesse dosha, então. É, muito baseado nesse dosha, que é essa parte física, você entender o seu físico, essa proporção de humores, e você se alimentar de acordo com esse dosha, não se afastar tanto desse dosha. E quando você se aproxima do que está predominante em você, aí você encontra o teu caminho de ir em busca da tua cura, né? Sim. Aí o resultado vai te mostrar, né? Aquilo que realmente você encontrou. Porque vejo pessoas muito perdidas, né? Dieta X, dieta Y, dieta Z, toma aquilo, toma ali, usa aquilo, e nunca a pessoa consegue se equilibrar. Então acho que a falta de equilíbrio já é um sinal de que ele não está de acordo com a sua dosha. Sim. Está bem perdido, né? Sim, e assim, o que eu vejo é como a gente recebe o dosha ao nascimento, e ele depende do dosha do pai, da mãe, das condições ali, e aquilo entra em você numa forma de DNA, numa forma de várias questões dos corpos outros, mas ele nasceu ali, como se fosse uma assinatura. A partir do momento que você começa a viver, você começa a interagir com o meio ambiente, você pode ir se afastando da sua originalidade. Eu vejo na minha prática clínica que tem pacientes com 10 anos, eles já estão muito distantes do dosha originário. Eles já estão partindo para um lado de desequilíbrio. A gente veja tantas crianças com tantos problemas que a gente só via em adultos antigamente, né? E aí o adulto, ele chega, ele nem sabe como que ele era, porque o problema às vezes já começou tão na primeira infância que ele já não sabe mais quem ele é, na origem. E aí essa busca por reconhecer o seu dosha originário é uma pesquisa muito interessante dentro do Ayurveda. Eu demorei uns 2 anos, até hoje a minha pesquisa ela continua, porque é difícil você falar, gente, mas eu já estou caminhando, tem 37 anos quase. Quem sou eu? Que dosha é esse? Como ele começou? Será que eu estou equilibrando isso bem? E sempre é você primeiro, né?
Porque para você conseguir passar essa ferramenta, esse entendimento para os nossos irmãos, para os clientes, para os pacientes, primeiro você tem que se encontrar, né? Sim. E essa busca, autobusca já é tão difícil, né? Por isso que é bom o médico falar, orientar o seu dosha, olhar, mas eu gosto de ensinar o próprio paciente entender o dosha, e não o médico falou que você é tal dosha. E que você vai ter que fazer assim, porque aí a gente fica sempre nessa postura. Esse dosha pode mudar ou ele é uma classificação já definitiva? Então, você tem essa assinatura sua do nascimento. Depois, você, por exemplo, eu sou vata pitta. Mas em alguns momentos eu me sinto muito mais vata. Que é mais aéreo, mais poético, mais atividades físicas mais sutis. Quando eu tô mais pitta, eu já quero pegar um peso, eu já quero correr, eu já quero fazer as coisas, eu quero... Então a gente pode flutuar entre essas bases. Principalmente, por exemplo, citando esse exemplo, eu que sou um tanto bidosha. Então, é natural para mim estar nos dois, porque eu tenho os dois altos. Então, tem momentos que eu me sinto... Mas quando eu tô muito vata, eu falo, gente, eu tenho um pouco de pitta também. Não dá para eu ficar só vata, porque quando eu fiquei super querendo achar que eu era vata, eu entendi que o meu pitta, ele é da minha constituição, ele me faz bem eu ter um certo apesar de você estar pleno no vata, você ainda faltava uma coisinha. Mas que era a outra parte. Também. Tem né? Tem contraponto, né? Nesse exemplo, eu comecei a fazer uma dieta totalmente vegana nessa época, porque o vata ele vai te colocando num caminho mais espiritual, se você está dedicado ali. E aí eu percebi que a dieta vegana total, para mim, ela não me fez bem. Não me fez bem. Isso é uma coisa interessante pra gente pensar, né? Então, a Ayurveda não diz assim, alimentos bons, alimentos ruins. São alimentos bons pra você. Pro seu estado, pro seu dosha. Pro seu dosha. Né? Então, assim, pode ter um super alimento, mas que não faz bem pro meu dosha, né? Sim. Então, é uma coisa muito pessoal, né? Total. E aí, por exemplo, se você extravasa, você aumenta demais um dosha, você vai ter que criar um sistema de alimentação e ervas para você pacificar o dosha. Se você já é vata e ele já é muito alto, ele extravasa rapidinho. Entendi. Porque ele já é alto. Então ele pode entrar num excesso muito fácil. É como o vatinha, que é o magrinho, delgado, que não precisa fazer jejum e adora fazer jejum, comer salada e fazer maratona. Aí ele extrapola. Mas você pode passar por algum momento kapha? Pode. Existem fases, né, da vida. A infância, tá todo mundo, por mais que a pessoa seja um vata, um pitta, tá todo mundo numa fase mais kapha. No começo, porque as crianças nessa fase estão o quê? Elas estão juntando experimentando tecido, tudo, né? E juntando tecido, construindo tecido. Precisa ser uma fase vata. É aberto para informações, né? E receber os elementos. Depois você entra numa fase pitta, que é a meia-idade até os 55 anos, que é a fase do fogo, do fazer, né? Produzir, digerir, criar, que é essa questão do fogo. E depois todo mundo entra numa oportunidade da fase vata da vida, que é uma fase o quê? Que a gente vai perdendo tecido, massa muscular, porque o quê? Vai aumentando o vata no sistema. Você não está numa fase mais de kapha. Você está numa fase vata, naturalmente isso acontece. Aí tem todas as ciências de rejuvenescimento, do Ayurveda, que é como você ir freando esse processo sem ele ir tão acelerado. Aceitar o processo que você está passando, mas utilizar ferramentas para desacelerar, porque também não aceitar também deve ser terrível, né? Fase vata, outros objetivos. É a fase que permite qualquer um dos doshas entrar em contato com esse lado mais espiritual da vida, mesmo quem não começou cedo, é o final da vida, assim, normalmente. Olha, agora me veio uma pergunta ótima. Tem idade para começar a Ayurveda? Não tem, não. Pode ser com qualquer idade, né? Idade. Então, se você que está ouvindo agora, você está com lá 50, 60, 80, ou está com 15, não tem idade, gente. É um negócio que vai te fazer bem a qualquer idade, né? Vai, porque é aquilo, né? É a ciência da autocura. É para você pegar um sistema de medicina e praticar na sua casa. Você ter esse olhar consigo Primeiro mesmo. Começar a se conhecer, né? A gente fala que o autoconhecimento é o que salva.
se você descobrir que a causa está em você, a solução também está, né? Totalmente, está na gente e na natureza. Né? A gente pode se colocar à disposição de receber, né, esse conhecimento da natureza, do universo, e começar a aplicar isso, né? Com coisas naturais. Aí tem toda essa questão do dosha, que precisa observar esse dosha. E aí tem as gunas mentais, que é um aspecto mais mental da Constituição. Sim. Que é super importante, porque o Ayurveda é uma medicina não só do corpo físico, é uma medicina muito da psicologia e que quer levar todo mundo para essa expansão da consciência. Onde está o corpo emocional? Ele está mais próximo do mental ou ele está entre o mental e o físico nessa visão? Nessa visão? Ayurveda? Então, o corpo emocional, a gente chama a estrutura de manas, que é a mente, que é como se fosse a tela do cinema, que recebe as impressões sensoriais dos seus olhos e ouvidos. Esse é o manas. Seria essa mente mais superficial do mundo interior ou inferior, uma mente, o mental inferior. Mental inferior. Ou eu gosto de chamar ele mental mais externo, dentro do mundo interior. Mas ele recebe as imagens. Essa mente o cachorro tem, o besouro tem, porque eles têm órgãos dos sentidos. E essa é uma mente que é uma mente em espelho do mundo. Por onde você anda, com os seus 5 sentidos abertos, ela vai espelhar o mundo. Som, imagem, tudo ali. Essa mente em espelho é a mente sensorial, é a mente do mundo dos fenômenos. E ela é extremamente reativa. É nela que está a emoção. Porque caiu um conteúdo nela, naturalmente ela vai reagir com afeto ou aversão. E aí as emoções são variações dessa polaridade aí de você sentir afeto e tudo vai aversão. Também do filtro que eu tô olhando, né? Das crenças. Porque eu até vi que lá na entrevista que a gente viu, o jeito que a gente enxerga o mundo interfere na maneira como a gente se comunica com o mundo, né? Sim. Porque se eu tô com esse meu filtro emocional muito abalado e eu reajo a tudo, eu não percebo, né? A minha percepção fica prejudicada do que realmente está acontecendo. Eu falo que nesse momento você está polarizando a sensação de identificação sua com humanas, que é essa mente muito reativa, que tem pensamento, tem imagem, tem imaginação, a voz dentro da cabeça. Você identificou seu eu com isso. Você pode reagir a qualquer momento, o pensamento dentro da sua cabeça pode te enlouquecer. Seria o ego? O ego, ele se associa muito a manas, que é uma porção individualizada da sua identificação. Aí ele se associa muito a manas. Porque aí a mente mais intermediária, dentro dessa classificação psicológica, ela seria, que a gente chama de buddhi, que tem um aspecto concreto, que é o intelecto, esse buddhi dando nome às coisas, classificando e colocando tudo dentro uma de caixa. Uma parte mais racional. E tem o buddhi mais abstrato, que é mais filosófico, religioso, espiritual, que ele vai falar muito de discernimento, esse peso das balanças, a determinar o que é verdadeiro ou falso. Aí ele já entra dentro de um espaço que é mais lucidez, clareza. E aí esse buddhi mais assim, filosófico, ele é muito menos reativo. Ele se coloca sempre como observador do próprio Manas. Porque é o senso de identificação mais no nível de búdico. A gente tem que chegar, pelo menos numa porção, nesse buddhi mais filosófico para começar a se observar? Sempre que eu falo para os meus pacientes e falo, gente, só observa. Se você se colocar como observador, você já está exercitando a identificação com o buddhi. Porque a gente sente uma necessidade absurda, né? De, por exemplo, quando a gente conversa com alguém, a gente não deixa a pessoa falar muito, né? A gente quer ficar respondendo, né? Sim. Existe uma parte nossa que fica... E às vezes eu faço exercício, né? De só ouvir. A pessoa não para de falar, né? Só que a minha mente ainda quer responder. Depois de um certo tempo, aí você entra num estágio de só observação mesmo. Sim. Né? Então, talvez a mente esteja passando por esses estágios, né? A primeira eu estou respondendo verbalmente, a segunda eu estou tentando controlar minha mente, e a terceira realmente você alcança
esse estágio mais observador. Mas aí vem o mundo te falar que Porque foi uma coisa que eu percebi muito em você. Foi uma coisa que eu percebi muito em você. Na tua entrevista, né, com Vida Veda, quem não assistiu também assista no canal Vida Veda, muito legal. Muito legal. Eu percebia você muito pouco reativo e isso me chamava muita atenção. Porque geralmente a gente reage, por exemplo, aqui, ó, é mão, é rosto. A gente quer dar pro outro o que a gente tá percebendo. Então, assim, se eu não gostar, eu faço assim. Se eu gostar, eu dou risada. A gente gosta, mas a gente nunca se coloca na posição do ouvinte sem passar a minha opinião. Eu tenho que sempre constatar minha opinião enquanto a pessoa fala. É um lado impessoal, né? É uma reação neurológica ali do diálogo, porque senão vira um monólogo. Eu tenho uma tendência a subir, ficar no monólogo por conta do meu trabalho, das lives e tudo mais. É um grande monólogo, como se eu estivesse falando sozinho. Mas quando você está, de fato, com pessoas, para você receber a mensagem, você tem que criar esse campo de percepção atento, vigil, mas não com pensamento em cima do que você vai responder a todo momento. Sim, sim. Senão você não consegue ouvir a mensagem. Imagina a sua caixa, né, a seu computador interno aqui, programando as respostas. Enquanto você programa a resposta, você não ouve a pergunta, né? Sim. E fazendo as interações. É uma coisa que eu admirei bastante, assim, a sua... porque, assim, se a gente olhar só pra você, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. E foi uma coisa que foi positiva, eu falei pra ele. Eu falei, ele tá num estado mais de presença, né? Ele não tá ali na reação. Ele eu achei muito legal. Presente, está impessoal, mas está ali. E é tudo um exercício isso, porque... dentro do meu processo de melhoramento como ser humano e evolução, eu sempre tive muita necessidade de falar. Tanto é que eu falo hoje muito aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que trabalhar muita escuta. Porque, durante todo esse desenvolvimento espiritual, chega um ponto que é o silêncio, né? É mais sobre você escutar do que falar. Muito mais. Tanto que dizem, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Não é à toa, né? Sim. E agora fala pra gente sobre as mentorias que você tem, né? Sim. Quem entrar no teu canal, @doutor.cecim, vai acompanhar. Ele faz muitas lives, meditações. É muito gostoso de acompanhar, eu indico. Postagens incríveis, né? Sobre ervas. Sobre alimentação, sobre saúde mesmo. Mas você tem mentorias, né? As pessoas podem entrar em contato com você e... Como que elas acontecem? Eu desenvolvi a mentoria por conta de ensino. Porque uma coisa é entregar um tratamento, eu entrego um protocolo escrito que está bem descritivo ali, às vezes 18 páginas de orientações, mais as prescrições, mas você recebe um manual. E aí, a integração disso com compreensão, entendimento, tem que ter troca, tem que ter acompanhamento. E aí a mentoria, ela serve como um acompanhamento médico da prática, né, do protocolo, e a gente faz aulas para integrar conhecimento. Então, é um formato bastante potente para a pessoa avançar rápido dentro desse caminho de implementação do Ayurveda na vida. É como a gente fala, né? Não adianta dar o peixe, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Isso também faz parte do verdadeiro mestre, né? O verdadeiro, tem uma frase que fala que o verdadeiro mestre, em algum momento, ele se torna desnecessário. E eu gosto muito de trazer o sentido desse mestre, o mestre interior, né? Cada um com seu mestre interior, e cultivando esse mestre interior, e fazendo ele, de fato, se tornar, que é o Budi, né? O mestre interior, nessa instância, ele é o Budi. Sim. Porque ele é o cara dentro da gente que está juntando conhecimento para digerir tudo, para simplesmente falar, não, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser adequado. Isso aqui é o que me convém. Agora, se a gente for responder pela mente, pelo ego, que é extremamente reativa, ela vai falar assim, não, eu quero isso porque eu gosto. Desejos, né? Eu quero porque eu quero. Eu quero. Essa é mente com ego, assim, no último, né? Eu quero porque não, quero. Porque eu quero, eu posso querer o que eu quiser. Quando eu escuto alguém falando isso, eu só olho e falo assim, o ego com humanas junto, falando. Grande, né? Forte. Agora, a gente tem 30 segundos, uma dica para quem quer começar. Eu falo o seguinte, começar, sabe, com o começo do seu dia, a primeira ingesta, normalmente é água, né? E aí o Ayurveda, ele fala pra gente começar com uma água um pouco mais morna, para trazer um certo equilíbrio com a sua própria temperatura,
e você jogar uma intenção ali naquela água, sabe? Para você começar a trabalhar uma vida que não está atropelada, que você não está fazendo as coisas sem essa intenção. Então, trazer intenção para toda a ação que se sucede é algo muito importante dentro do Ayurveda. E essa água, para começar, é importante, porque você já vai colocando ali sua mensagem para o seu próprio dia. Entendi. Então fica aí a dica. Dr. Cecim, @dr.cecim, acompanhe eles nas redes sociais. Ele vai voltar em outros programas aqui também, tá bom? E quero te agradecer. Muito obrigado, pessoal. Trazer todo esse conhecimento pra gente. Privilégio ter você aqui, muito obrigado. Muito legal. Obrigada. Estou super feliz, satisfeito e honrado. Ah, que bom. Nossa. A gente também. Pode ter certeza que é totalmente recíproco. A gente se vê no próximo sábado aqui no Ferramentas da Consciência. Obrigada, tchau, tchau. pessoal.